já falei pra vocês que viajar de carro pela Turquia é sempre uma coisa muito prazerosa. A gente tá de carro e a gente tá indo para um local para mostrar pra vocês por onde o apóstolo Paulo passou também. E a gente saiu de Behram, o vilarejo que a gente tava, e a gente viu isso daqui na estrada. E eu falei pro Cristiano, vamos parar, vamos ver para que eles usam. Eu vi que ali tem um monte de ovelhinhas, provavelmente eles usam para as ovelhas. Ali tem um, lá tem outro. Bunlar ovelyaların yatak. Onlar burada yaşıyor. É casinha para as ovelhas, gente. Olha só. Aham. Nossa, que bonitinho. Elas entram aqui, tem entrada e tem saída. Ah, lá tem mais, olha. Coisa que já seca. Então, se você vem visitar a Turquia e você puder viajar de carro, viaje de carro, porque você vai se surpreender a cada quilômetro. Seja com um restaurantezinho, seja com uma casinha de chá, seja com uma casinha de ovelha, seja, gente, com a estrada, uma ponte. A Turquia, todo mundo fala assim, se você cavar aqui, você acha história. Olha só, né? Tem aqui, tem ali, tem lá, tem lá, tem ali onde a gente parou. Aí fica mais alto, ó. Dá uma olhada. Para as ovelhas. Gente, muito interessante, né? Vamos ali pertinho das ovelhas. Olha como elas estão olhando pra gente. Chris. Tanıdık mı? Será que se eu for agora eles vêm atrás? Tamam. Devam. Şimdi Agora a gente vai continuar, nós vamos para dois lugares bem importantes. Olha, vem pra correndo lá. Olha ali, aquela vem que vem correndo. Carneiro, ó. A gente vai para dois lugares bem importantes. Um fica a 60 quilômetros aqui de Behram e o outro fica a 26 quilômetros. Todos os dois lugares, um é o Apolion e outro é um local onde o apóstolo Paulo passou para seguir para Atenas, na Grécia. Bom, nós chegamos aqui no Apolion e a gente vai entrar agora para conhecer. O valor da entrada aqui é de 12 liras e 50 para quem tem o Museu Card, passa só com cartão. A gente vai conhecer as ruínas desse local. Eu já vi ali um monte de esculturas de ratinhos. E aí a gente vai explicar por que para vocês. O Santuário de Esminteion foi um dos importantes centros de culto de Troade nos tempos antigos. Restos de um assentamento pré-histórico datado de cerca de 5.000 a.C. foram identificados aqui no santuário, um dos santuários importantes do período helenístico tardio da Anatólia. Santuário Apollon Esminteus, localizado na cidade de Gulpnar Ayvacık, Çanakkale, traz vestígios do povoamento do período calcolítico, bem como dos períodos helenístico e romano, e oferece novos dados arqueológicos para a história cultural da região. A importância do santuário decorre do fato de ser o único exemplo entre os cultos de Apolo conhecidos na Anatólia com o símbolo do rato. Etimologicamente,
Apollon Esminteus significa Senhor dos Ratos. Apolo Esminteus aparece na região de Troade como um deus que protege os agricultores dos ratos. Sabe-se que a origem do culto do rato remonta a Creta. Aprendemos de fontes antigas que foi trazida por aqueles que migraram de Creta para a Anatólia. O santuário Apollon Esminteion é o segundo santuário mais importante de Troade, depois do Templo de Atena em Troia. E para quem não sabe, Troade é citada várias vezes na Bíblia como um dos lugares em que o apóstolo Paulo passou algumas vezes. A estrutura mais importante do santuário é o Templo de Apollon Esminteus, e o templo construído em estilo jônico é datado de 150 a.C. E o aspecto mais marcante do templo são os relevos que levam o tema da Guerra de Troia, que é descrito na Ilíada de Homero. O templo decorado com frisos em relevo na Ilíada é um exemplar singular com esta característica. Apenas 24 metros dos relevos de 120 metros de comprimento foram desenterrados por enquanto. Durante as escavações realizadas desde 1980, foram desenterradas muitas estruturas relacionadas ao santuário, como o banho, as residências e a rua sagrada, assim como o templo. E daqui agora seguimos para Alexandria, Troas, mais história para contar para vocês de ruínas bíblicas. Vocês acham que a gente só anda em local bonitinho para mostrar as coisas para vocês? Dá uma olhada na estrada que a gente tá. A gente já passou por vários vilarejos, um monte de paisagem bonitinha, ovelhas, cabras, né, Choco? E agora, olha só. A gente vai onde tiver que ir para mostrar as coisas para vocês, né, Gurcel? Se precisar de trator, a gente pega trator. Se precisar de caminhão, a gente pega caminhão. Se for ônibus, se for trem, se for carro. E se for a pé, a gente vai também. Mas que a gente mostra para vocês, a gente mostra, né? Biz oturarak anlatmak sevmiyoruz. A gente não gosta de contar as coisas pra vocês sentado no sofá.
A cidade de Alexandria-Troas está espalhada por uma área muito grande. A cidade foi fundada por Antígonos no final do século IV a.C., sob o nome de Antigoneia. Na fundação da cidade, as pessoas das cidades de Gárgara, Ramacacitos, Neandria, Colonai, Larissa, Quebrém e Skepsis foram estabelecidas aqui. As escavações realizadas concentraram-se na área do templo da cidade, o edifício conhecido como Maudelik, e o banho Herodes Áticos. São os edifícios notáveis dessas escavações. É a maior estrutura de banho conhecida até hoje na Anatólia. As dimensões monumentais do edifício podem ser compreendidas a partir dos arcos que sobrevivem até hoje. Há um grande ginásio adjacente ao oeste do banho. Gente, daqui é possível a gente ver o mar que dá acesso à Grécia. A cidade foi fundada em 310 a.C., como eu disse anteriormente, por Antígonos, que era um dos comandantes de Alexandre o Grande. Daí vocês conseguem ver a dimensão da distância aproximada, por onde passou um dos apóstolos mais importantes da história do cristianismo, o apóstolo Paulo. E após a morte de Alexandre o Grande, foi renomeada por Lismimacos como Alexandria-Troas, que significa cidade de Alexandre em Troade. A cidade é um importante assentamento com seus templos, pequeno banho, estádio, fonte, rua pavimentada, teatro, hidrovia e porto. Nós chegamos aqui em outro ponto da cidade de Alexandria, Troade, para mostrar para vocês um pouco mais de ruínas. Ainda não acabaram as escavações, elas continuam acontecendo e a cada escavação é uma nova descoberta. Aqui são ruínas de casas. Alexandria-Troas é uma das mais importantes das 8 escavações que acontecem nesse local. É também uma cidade muito importante para o mundo cristão, pois Paulo, um dos apóstolos mais significativos da história do cristianismo, ficou neste local. Então é tão importante quanto Éfeso para os cristãos. Troade ou Troia é mundialmente conhecida pelas obras literárias do poeta grego Homero. O autor e as suas obras que citam o cavalo de Troia são considerados lenda por alguns historiadores, mas outros admitem que não tenha sido impossível de ter sucedido como narrado. A cidade foi reconstruída várias vezes na antiguidade e foi ocasionalmente queimada, mas no seu apogeu parece ter sido destruída por um terremoto em cerca de 1300 a.C. O povo de Troade, não intimidado, reconstruiu a cidade, que mais tarde foi citada em Ilíada, obra de Homero, e posteriormente destruída por volta de 1200 a.C. Por essa escavação aqui, a gente consegue ter uma ideia da quantidade de terra sobre a cidade. A gente vê... Olha, é bem profundo, né? Após a ruptura com Barnabé, Paulo e Silas, passaram a visitar as igrejas da primeira viagem na Síria e Cilícia e depois no sul da Galácia, Atos 15, 36, 41. Parando em Troade, Paulo parecia desejar seguir para o norte, para as regiões da Alta Galácia, mas recebeu a visão do homem macedônio em Troade
Isso está descrito lá em Atos 16, 9 e 10. E assim o apóstolo atravessou onde conhecemos hoje por Ásia e Europa, Turquia e Grécia, dando início à pregação em Filipos e mais tarde uma epístola, a Epístola aos Filipenses. Gente, eu tô aqui na praça central de Çanakkale. A gente saiu lá de Troia e eu vim até aqui só para mostrar a réplica utilizada no filme feito pelo Brad Pitt do Cavalo de Troia.